Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas pelo TST agora na primeira semana de agosto de 2019 e que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo de trabalho. A primeira decisão que vemos trata da data a ser anotada no CTPS no caso de adesão do trabalhador a plano de demissão voluntária, PDV, PADV ou outra denominação. Trata-se dos embargos 3928 de 10 de 2010, cuja emenda diz que a orientação jurisprudencial 82 da SDI preconiza que a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Os precedentes que deram origem a essa orientação verificam que se referem à hipótese em que o empregado é dispensado pelo empregador da prestação de serviço no prazo do aviso. A situação é que essa corte entendeu que, além de fazer jus à conta-prestação que lhe seria devida caso estivesse trabalhando, ele tem direito à contagem desse período como tempo de serviço. Embora ela tenha recebido a indenização referente a diversas parcelas, inclusive aviso prévio, esse pagamento decorreu da transação livremente celebrada entre as partes, por meio da qual a reclamante concordou em pôr fim à relação de emprego, situação diversa da prevista no parágrafo 1º do artigo 487 da CLT, em que a iniciativa de terminar o vínculo empregatício sem justa causa é do empregador. Então, o que você tem normalmente? Na relação de emprego, quando uma das partes quer por fim esse contrato, ela notifica a outra parte dessa intenção e a partir disso se tem a contagem do aviso prévio, ou seja, um período em que a prestação de serviço se dá em tempo reduzido, seja ela a cada dia, ou seja, durante a semana, mas que enfim corresponde a um tempo especial de prestação de serviço em que deve ser remunerado, ao final do qual se terá a efetiva terminação da relação. Entretanto, em algumas situações, o empregador pode dar o aviso prévio e dispensar o cumprimento de trabalho ou a realização de serviço nesse período, ou seja, é o que se chama de aviso prévio indenizado, em que é concedido o aviso prévio, mas não há prestação de serviço nesse período. E daí surgiu a controvérsia acerca da data a ser anotada na CTPS, a data do término do contrato. Se a data em que foi dado o aviso prévio, esse aviso prévio indenizado, ou seja, sem a prestação de serviço, ou se a data que corresponderia ao término desse prazo. A jurisprudência do TST, especialmente expressa na J82, se confirmou no sentido de que deve ser anotada a data do término do aviso prévio. Ou seja, ainda que não tenha havido prestação de serviço durante esse período, o contrato só terminou efetivamente no final desse prazo. A nova dúvida surgiu acerca da anotação a ser formalizada no caso de trabalhador que adere a PDV e, consequentemente, tem o seu contrato extinto. E se caracterizou que, nessa situação, a intenção de terminar o contrato de trabalho foi do trabalhador e, consequentemente, não se enquadra especificamente naquela previsão que determina que o empregador deveria dar esse aviso prévio e, consequentemente, o término do contrato de trabalho só seria aquele equivalente ao término do aviso prévio. A próxima decisão que vemos refere ao reconhecimento de uma norma coletiva no qual se estipulou uma gratificação, um pagamento adicional, para a satisfação de eventuais horas extras prestadas em viagem. Trata dos embarques 2600 de 52 de 2014, cuja fração de interesse da emenda diz que deve ser respeitada, portanto, a norma coletiva que estipula o pagamento adicional referente a um dia de salário a título de compensação por eventuais horas extras prestadas em viagem, por não se tratar de supressão ou renúncia de direitos sem a devida contraprestação. No caso, então, se reconheceu que não houve a supressão ou renúncia ao direito a eventuais horas extras com essa disposição da norma coletiva, ou seja, quando o trabalhador se deslocasse em viagem, haveria o pagamento desse adicional e esse adicional corresponderia então ao pagamento de eventuais horas extras prestadas. Se entendeu que, além dessa circunstância da viagem dificultar ou impossibilitar o controle da jornada, se entendeu que aqui não se teria essa supressão ou renúncia, porque afinal, se paga um dia a mais de salários, isso corresponde a 8 horas, normalmente, de jornada habitual, e consequentemente corresponderiam a um valor que superaria até o que seria equivalente a 4 horas extras, ou 4 ou 5 horas extras, quando se considerasse o eventual adicional de horas extras, que normalmente é 50%, ou seja, se considerou que não houve um prejuízo
ao trabalhador, ou seja, não houve uma supressão ou renúncia de direito, e que essa cláusula afinal era benéfica e consequentemente deveria ser preservada. A próxima decisão que vemos refere à questão processual relativa à caracterização da sentença ou da decisão como interlocutório de mérito para fins de incidência da modulação, especialmente proferida em julgados do STF, aqui no caso referente à competência da Justiça do Trabalho para examinar questões referentes à previdência complementar. Trata-se dos embargos 20.00, dígito 28 de 2012, cuja emenda traz que a jurisprudência dessa subseção afirmou-se no sentido de que o acordo regional que reconhece a competência da Justiça do Trabalho e determina retorno dos autos à vara de origem para prosseguir no exame dos pedidos, detém caráter interlocutório, portanto, não tem o condão de trair a competência material da Justiça do Trabalho na forma do artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal. Na hipótese, não obstante o acordo regional tenha sido publicado em 8 de fevereiro de 2013, a sentença de mérito foi prolatada apenas em 12 de janeiro de 2015, após a data da modulação dos efeitos pelo STF, motivo pelo qual a competência para processar ou julgar a causa é da Justiça Comum. Então, o que se tem é que, especialmente nesse caso de competência, o STF determinou que a data do julgamento seria um marco para definir se determinadas reclamações ou determinadas ações deveriam permanecer na Justiça do Trabalho ou ser enviadas à Justiça Comum. E nessa data deveria ter havido já a decisão de mérito nas reclamações. Se não tivesse havido decisão de mérito na reclamação trabalhista, esse processo deveria ser remetido à Justiça Comum para examinar a demanda. A discussão que se travou aqui é se, quando há discussão acerca da competência, se estaria diante da decisão de mérito ou não. O que se reconheceu, no entanto, foi que essa decisão tem um caráter interlocutório, inclusive como se revela na súmula 214 do TST. Uma situação assemelhada a essa é quando se tem a questão da prescrição. Entretanto, o entendimento que normalmente se observa no TST é de que, conforme se tem no CPC, a questão de prescrição corresponde a um julgamento com resolução de mérito e, consequentemente, se enquadraria na modulação, ou seja, se uma decisão referente à prescrição tivesse sido proferida antes da data referida na modulação pelo STF, essa decisão esse processo deveria ser mantido na Justiça do Trabalho, ainda que após essa data o STF tivesse reconhecido como da competência da Justiça Comum. No caso, tem-se aplicação ou a distinção entre as verbas rescisórias decorrentes da terminação do contrato temporário. Trata-se dos embargos 623, dígito 16 de 2010, cuja emenda traz que a controvérsia sim se definir se aos contratos de trabalho temporário regidos pela Lei 6.019, como nas hipóteses dos autos, aplica-se a indenização prevista no artigo 479 da CLT no caso de rescisão antecipada do contrato, visto que assim dispõe. Os contratos que tenham termo estipulado, o empregador que sem justa causa despedir o empregado será obrigado a pagar, a título de indenização, e por metade, a remuneração que ele teria direito até o término do contrato. A Lei 6.019 dispõe de forma expressa e distinta acerca das consequências jurídicas decorrentes da rescisão dos contratos de trabalho temporário, assegurado ao empregado em caso de dispensa sem justa causa, o pagamento de indenização correspondente a 1/12 avos do pagamento devido. Com efeito, havendo norma jurídica específica que trate sobre o contrato de trabalho temporário, não há a falar em aplicação do artigo 479. Aqui eu só peço desculpa a vocês, porque eventualmente quando eu vejo um termo que não é o adequado na emenda, eu acabo lendo às vezes até sem querer, o termo correto. Aqui no caso seria o pagamento devido e não o pagamento recebido, nessa indenização prevista na Lei 6.019. Então o que se definiu nesse caso é que, apesar de que o artigo 479, o 479 da CLT, quando trata dos contratos por tempo determinado, dispõe que, se houver a intenção de dispensa desse contrato do empregado antes da data definida para o término dessa relação por tempo determinado, haverá necessidade do pagamento da indenização correspondente à metade do que seria devido, a metade da remuneração que seria devida até o término do contrato previsto inicialmente. Então, a questão aqui seria definir se essa disposição do artigo 479 da CLT teria aplicação também quando se tratasse de contrato temporário. Mas o que vai prevalecer no caso é de que, como a lei que trata do trabalho temporário, 6.019,
tem uma verba específica ou tem uma disposição específica que trata de uma verba de caráter rescisório, de caráter indenizatório, específica para esse caso de dispensa sem justa causa, antes do término do contrato, antes do término do prazo previsto para esse contrato temporário, então se compreendeu que não havia necessidade ou não havia o cabimento dessa dupla indenização. Consequentemente, não se aplica o artigo 479 nos casos de término antecipado de contrato temporário. Aplica-se, é certo, a cláusula específica prevista a disposição específica prevista na lei para essas hipóteses de terminação antecipada do contrato de trabalho temporário. E essas foram as decisões que nos chamaram a atenção nessa primeira semana de agosto de 2019. Se algum dos temas que apareceram nessas decisões ou algum outro lhe chama atenção e você entende que mereçam uma atenção destacada, deixe indicado nos comentários e nós prepararemos um vídeo para tratar deles. Eu peço que você deixe seu like, subscreva esse canal e eventualmente divulga quem você acha que possa ter interesse nessa matéria. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.